Olá, queridos, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 16ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 3, o sumo sacerdócio de Cristo, e o assunto que iremos tratar é o encorajamento para perseverar, que está em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 12. O autor, depois de fazer uma severa advertência sobre o perigo da apostasia, como um bom pastor, um pastor zeloso, encoraja os destinatários e os membros da igreja, chamando-os de amados. Ele tempera a advertência com encorajamento, revelando que não estava descrevendo-os ao falar sobre a apostasia, mas apenas alertando-os sobre esse perigo terrível. Quando alguém nos faz uma advertência severa, temos a tendência de pensar que não gosta da gente ou até mesmo que está contra nós. Parece que o autor estava ciente disso, e assim passa imediatamente a chamar seus leitores de amados. Aquele que foi duro na advertência tem, na verdade, um coração torturado por amor a eles. Aqui o autor contrasta o destino miserável do apóstata com a herança gloriosa do crente. Como um amável pastor, o autor está convicto de que seus leitores não são aqueles que caem sem recuperação e apostatam para a perdição, mas são amados a quem pertence a salvação. Ele tem confiança em seus leitores e crê que Deus ainda está com eles e receberão melhores coisas que pertencem à salvação deles. O objetivo da nossa aula hoje é buscar retratar o encorajamento do autor, destacando nesse texto uma convicção inabalável, uma evidência convincente, uma imitação importante de seus amados leitores a quem pertence a salvação. Mas antes da nossa oração e o início da nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E informar a todos vocês que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúsculas. E vocês encontram a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, louvamos e bendizemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, iluminando as nossas mentes para que não haja dúvidas quanto ao ensino que será ministrado. Tire de nós toda a incredulidade, toda a dureza de coração, resistência na nossa mente às verdades da Sua Palavra. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Encorajamento para perseverar. Vamos ler Hebreus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 12. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que demonstraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram as promessas. Vimos aqui no versículo 9 a 12 do capítulo 6 de Hebreus uma segurança inabalável. O autor encoraja os amados leitores a quem pertence a salvação. E eu destaco aqui 3 coisas: uma convicção inabalável, uma evidência convincente e uma imitação importante. Vou agora fazer um comentário sobre isso. O escritor, nessa parte da epístola, volta-se para o encorajamento. Suas advertências chegam ao fim por enquanto, e assegura os leitores que não consideram que eles chegaram à posição extrema da qual falara, de serem apóstatas. O autor tem confiança em que os crentes não se afastarão de Cristo. Eram sinceros no desempenho das boas obras e deseja que mostre a mesma sinceridade para avançar rumo à esperança da sua herança espiritual. Para isso,
devem ser seguidores daqueles que, por meio da fé e paciência, avançaram à realização de sua esperança. Portanto, o autor revela algumas verdades que devem ser destacadas. Uma convicção inabalável. O autor contrasta o destino miserável do apóstata com a herança gloriosa do crente. E como um amável pastor, longe de insinuar a possibilidade de sua perda da salvação, reafirma a inabalável convicção de que os crentes a quem se dirige essa carta são pessoas salvas. Embora está expondo um caso extremo, tem confiança em seus leitores. Eles não deixarão Cristo. Uma evidência convincente. Quanto a isto, está no trabalho e o amor que os crentes demonstraram por Deus. Os serviços aos santos são uma evidência de sua salvação, e não a causa de sua salvação. Uma vida transformada demonstra amor, fruto do Espírito. Aqueles que demonstram amor servindo aos santos estão exibindo os resultados do amor de Jesus. O amor não restringe a sentimentos, impulsiona para a ação que ajuda o semelhante. Deus não os recompensa no sentido de pagar-lhes o que lhes é devido, mas como fruto de sua generosidade, ainda galardoa por aquilo que realizam pela força de sua graça. Calvino diz que não são propriamente nossas obras em si que Deus considera, e sim a sua graça em nossas obras. Deus reconhece nelas a si próprio e a obra do seu Espírito. Portanto, no texto, não deve extrair nenhuma conclusão referente a mérito das obras. Nem é possível determinar deste fato que as obras são uma dívida. Em toda a Escritura está evidente que não existe outra fonte de salvação além da graciosa misericórdia divina. A Bíblia nos ensina que Deus aceita como dádiva de nossa parte tudo o que fazemos em favor do próximo. Ao mesmo tempo que Deus se esquece de nossos pecados, Ele se lembra dos atos de bondade que praticamos em prol do seu povo. Essas obras podem ser esquecidas por aqueles que a recebem, mas jamais serão esquecidas por Deus. Vimos também que o autor enfatiza a verdade de uma evidência convincente, uma diligência necessária. Depois de expressar a sua convicção de que os destinatários pertencem à salvação, o autor avisa a mostrarem diligentemente o progresso para a plena certeza da esperança. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como vimos lá em Filipenses capítulo 2, no verso 12. O que recebemos por graça precisa ser desenvolvido com entusiasmo. O forte desejo do escritor é que seus leitores mostrem ter a plena certeza da esperança. E é possível que o conflito sobre a evidência do judaísmo estivesse fazendo com que deixassem a alegria da esperança. É possível os cristãos terem grande amor para os seus irmãos e ainda terem falta de certeza para si mesmos que são salvos. Quem dera que a diligência do amor transbordasse para a certeza da salvação. A marca do verdadeiro convertido é a perseverança. Não basta o entusiasmo inicial no serviço, é preciso continuidade. Não basta boa disposição para começar o serviço cristão, é preciso avançar e perseverar até o fim. As lutas, as provas, as tentações e as perseguições podem nos levar ao cansaço de fazer o bem. Não podemos esmorecer. E por fim, o autor passa a informar a última verdade. Uma imitação importante. De certa forma, o escritor adverte sobre o perigo da indolência, a lerdeza de ouvir. A estagnação produz indolência. A falta de perseverança no serviço atrofia os músculos da alma, que produz flacidez espiritual e desemboca em apatia espiritual. Longe de se acomodarem, os crentes deveriam olhar para os heróis da fé, que mesmo debaixo de imensas pressões e gigantescas provas, tiveram paciência para confiar nas promessas feitas por Deus e saudá-las ainda de longe. Em vez de cogitarem a possibilidade de retroceder, os crentes devem olhar para a vida daqueles que piedosamente na história da Bíblia andaram com Deus e então imitar o seu exemplo. O autor havia falado sobre o amor no versículo 10, sobre a esperança no versículo 11 e por último ele apresenta a fé à igreja. Fé, amor e esperança são os pilares básicos dos quais repousa a vida da Igreja de Cristo, os quais os crentes nunca podem se apartar. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Temos essa confirmação. Fé sem amor é fé racional, fria e morta. Amor sem fé
brota do idealismo humano. Esperança que não está enraizada na comunhão de fé com Cristo e que não deságua na ação de amor que socorre o próximo é espetáculo egoísta e fanatismo. Francamente, creio que os pastores não estão certos que todos os membros de sua igreja sejam verdadeiros crentes e tenham salvação. Muitos deles nem têm certeza da salvação. Há outros, porém, que possuem tanta clareza em sua fé e vidas amáveis, santas, que não temos a menor dúvida a respeito delas. São crentes verdadeiros e têm salvação. Claro que todos são falhos. E estamos também cientes que somente o Senhor sabe quem realmente pertence a Ele. E que teremos várias surpresas, tanto nessa vida quanto no porvir. Mas isso não altera o desejo de ver o nosso povo crescer e conseguir progresso constante e esperado nas coisas de Deus, firmados na fé, a ponto de não termos a menor dúvida sobre suas vidas em Cristo e a salvação. Assim, o escritor tem duas coisas a dizer neste texto. E, em outras palavras, ele quer dizer isso. Eu lhes adverti que, se voltassem atrás, estarão perdidos. Em meu pensamento, estou convencido de que vocês são cristãos autênticos, por suas vidas transformadas. Mas como seria bom se pudesse ver apagadas todas as minhas dúvidas quanto a vocês. Isso ocorreria se vivessem mais como os homens e mulheres piedosos sobre os quais lemos na história bíblica. Esse é o ponto-chave de toda a passagem. E em muitos aspectos de toda a carta. Para tornar o seu ensino vívido, interessante e prático, o escritor agora passa a destacar e fazer duas ilustrações que tirou das Escrituras. Porém, nós não vamos falar dessas ilustrações hoje. Somente na próxima aula, se assim Deus permitir. E por hoje é só, queridos. Vamos passar agora para as nossas considerações finais. Nós cristãos estamos familiarizados com os temas da fé e do amor. Mas o tema da esperança não recebe tanta atenção como os demais. Em nossos dias de sucesso instantâneo, a esperança parece estar fora de moda. Mas nos dias de Jesus e dos apóstolos, esse conceito era relevante. Paulo enfatiza o conceito mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. A esperança ensina a perseverança e é uma viva antecipação daquilo que se tornará realidade. Deus promete a vida eterna a todos que creem em seu Filho. E o crente espera a promessa da vida eterna ser cumprida. Assim, a esperança nasce da fé e apoia a fé. Não pode haver esperança sem fé em Cristo, pois a esperança está enraizada somente nele. A fé sem esperança seria em si mesma vazia e fútil. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela Tua graça. Ilumina nossa mente e fortaleça a nossa fé. Que a fé, esperança e amor seja, Senhor, a graça manifestada cada dia mais em nós. Que o plano que o Senhor tem para as nossas vidas se cumpra, Senhor. Que possamos estar enraizados na fé e no amor, na esperança da salvação, para que todos aqueles que olharem para nós vejam o brilho da Tua graça em nós, do Teu amor em nós e o desejo de ter uma vida semelhante em Cristo Jesus. Tudo para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado por participarem de mais uma aula conosco. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dEle, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!